Oi pessoal, tudo bem? 6 livros que não podem faltar na sua estante, ou melhor, que você não pode deixar de ler a respeito de EQM. São 6 livros que eu pesquisei, alguns eu já li, prestem atenção, são ótimos livros. Seis livros de EQM para quem ama esse assunto. Para nós que somos fascinados por esse assunto, é importante que além dos vídeos, a gente conheça um pouco da literatura existente também, né? Vejam só, quando eu comecei a pesquisar para os vídeos do canal, eu nem sabia que já tínhamos tantos livros em português, mas temos mesmo. Antes de enumerar, eu quero que você ajude o nosso canal dando um like, compartilhando e, se você ainda não for inscrito, se inscreva. Assim, a cada novo vídeo, você vai ser avisado. Número 1. Raymond Moody, Vida depois da vida. O que acontece quando uma pessoa morre? Esse é o top dos tops, o livro que praticamente cunhou a expressão EQM. Esse livro, escrito por um médico que entrevistou centenas de pessoas, foi escrito em 1975. Tanto é que não temos ainda uma reedição no Brasil. A gente pode encontrar algum exemplar em sebos. E nessa época em que foi publicado, era uma época em que pouco se falava nesse assunto. Era meio que um tabu falar de vida depois da morte e de pessoas que tinham essas experiências. As pessoas não gostavam de falar, elas tinham medo de ser taxadas como loucas. Mas o Dr. Moody descobriu que quase todas as experiências tinham uma coisa em comum, e da sua longa pesquisa, então surgiu esse livro. Eu super recomendo, eu li e eu achei muito agradável a leitura, pois não tem muitos termos técnicos e tem muitos relatos de EQM. Pelo que eu pude perceber, esse livro está no topo da lista dos melhores sobre esse assunto de EQM. Número 2. Experiências de quase morte, ciência, mente e cérebro, do Dr. Edson Amâncio. Eu fiquei contente em saber que o canal Afinal, o que somos nós, conseguiu transformar a grande pesquisa que eles fazem no canal em um livro, pela Sumos Editorial. O livro é de 2021, tem 208 páginas com uma pesquisa muito minuciosa, onde o Dr. Edson Amâncio aborda todos os aspectos das EQMs, inclusive o que a ciência diz, os experimentos científicos nessa área, e conta muitos casos curiosos, inclusive casos ocorridos com pacientes dele. No Brasil, eu acho que é um dos livros mais realistas sobre o assunto e onde a ciência examina todos os pormenores. Número 3. O Céu é de Verdade, de Todd Burple. A história do menino que foi ao céu e viu o trono de Deus. Não é só um grande livro, mas inspirou também aquele grande filme, né? Aqui há a história completa do menininho Colton, que durante uma infecção do apêndice quase morreu e teve uma experiência lindíssima, onde ele relatou o encontro com o avô, bisavô, anjos e Jesus. É um livro que, sinceramente, nos acalenta o coração. Vale muito a pena a leitura. O quarto livro é Mapa do Céu, do Dr. Eben Alexander. Como a ciência, a religião e as pessoas comuns comprovam a vida depois da morte. Esse livro foi escrito por alguém com conhecimento de causa, né? Pois o Dr. Eben Alexander, de fato, ele entrou em coma durante uma doença e teve uma EQM, que mudou totalmente a sua forma de encarar o mundo físico. Nesse livro, ele analisa a questão da vida após a morte através de uma
análise do pensamento de grandes cientistas, de psicólogos e de antigos filósofos, inclusive até Platão e Aristóteles. Número 5. Poderes inexplicáveis após experiências de quase morte, de Deborah Diamond. Uma edição de 2019. Acho que é um livro impressionante porque ele aborda outras características das EQMs. O que acontece depois que a pessoa retorna a si, ou seja, quando ela volta do mundo espiritual ou do mundo extrafísico, e encara a sua vida física. A autora fez uma pesquisa ampla e descobriu casos incríveis de novos poderes, digamos assim, em que quase 90% das pessoas que tiveram EQMs foram poderes como curas espontâneas, melhorias cognitivas, sensibilidade aguçada, premonições, visões de seres de outras dimensões, anjos, seres luminosos, etc. Eu acho que esse livro é importantíssimo, pois ele complementa os demais. E o 6º livro, Morri para Renascer, de Anita Moorjani, é da editora Pensamento, de 2014. Nesse livro, Anita conta como ela lutou contra o câncer, que é uma doença tão devastadora, durante 4 anos. E quando ela finalmente foi parar numa UTI, totalmente desenganada pelos médicos, foi aí, justamente nesse momento, que ela se sentiu sair do corpo e teve a sua incrível experiência. E para surpresa de todos, quando ela retornou, ela estava curada do câncer, e que era um dos tipos mais agressivos, inclusive. Eu acho que esse livro é muito interessante. É um livro que passa também aquela mensagem de esperança, de novos horizontes e que nos dão um certo conforto e um grande alívio quando a gente pensa na morte, Eu espero que vocês apreciem essa pequena lista. Eu vou deixar os links de todos eles aqui embaixo, no comentário fixado. Fiquem bem e até o próximo vídeo.